Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e aqui você pode. Você é uma pessoa sabida? Você detém conhecimento daquilo que você aprende? Bom, se você não faz isso, se você não detém, se você não aprende e não quer aprender as coisas, é uma versão diferente daqueles que querem aprender. E se você aprende, porque você tem o poder. E aqui comigo, quem sabe, pode, porque poder é só daqueles que detêm. Roda a vinheta. E aí galera, beleza? Olha só, hoje eu estou aqui com duas convidadas super megas especiais, porque elas são hosts do canal do Poder do Saber, né? As meninas empoderadas que falam sobre empreendimento, vivência, amor, tudo que é trazido do conhecimento delas e dos convidados, é lógico. E hoje no Pod Júlio eu estou com as duas meninas super megas especiais, Ana Paula e Roberta. Júlio! Uma salva de palmas, Júlia. Do Quem Sabe Pode. Sempre. Porque poder Porque informação é é poder e Quem sabe, pode. E quem não sabe se sacode. Já Com dizia aquele certeza. ditado. Deixa eu servir uma... Vocês preferem água com gás, sem gás, ou preferem já vamos brindar? Eu acho que vamos brindar, né, Júlio? Peraí, vamos brindar com... Então, Esse cenário maravilhoso, Vamos brindar Júlio. esse podcast inovador, né? Vamos pro rosa. Vamos pro rosa. Pro rosa. Que é uma das nossas cores. Uma das nossas cores da nossa logo. Rosa tá dentro da palheta, né? E a gente não pode fugir Nunca, da jamais. palheta do rosa. Meu Deus, Júlio. Nossa, até uma Júlia, fumacinha aí, você viu? a gente pode vir gravar sempre que você quiser, Ah, tá? eu tô Né? disposto. Hein? Estamos, assim, dispostos a trazer mais informações, Júlio. Estamos Informação sempre é poder, felizes com de estar Claro, aqui, sempre. Estreando. Estreia hoje? Ah, já tá. Hoje, às 19 horas, no ar. Nossa, Eu vou Júlio. nessa aqui porque eu sou mais... Um pouquinho mais... Coradinho. Coradinha, essa é do que? Do sabor tangerina? Ô, louco. Ah, lembra que vocês falaram já hoje? Ah, aquela cena eu não esqueci ainda. Tá guardada aquela cena, olha. Esquece, Júlio. Então vamos brindar, esquece tudo. Vamos brindar ao Quem Sabe Pode. Pode, Júlio. E é isso aí, e é nóis. E é nóis. Sucesso. Maravilhoso, Júlio. Nossa, Julião, gostei. Ai, Maravilhoso, viu? E aí, Que recepção. meninas? Olha, eu vou começar assim da seguinte posição de amizade, né? A gente vai falar um pouquinho do podcast de vocês, como tudo começou. Mas antes de tudo, a gente tem uma história para contar de vocês, como que chegou essa amizade, porque assim, a gente que está nos bastidores do podcast de vocês, a gente entende que, eu vejo, né, uma amizade bem legal, muito forte, bem construída, tanto acredito como numa parceria empreendedora, também quanto numa amizade, né, mais afetiva com relação a vocês. Conta um pouquinho pra gente, porque eu quero entender eu acho como que é isso muito começou. além de uma amizade, eu acho que é um encontro. É um encontro. É um encontro de almas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que existem, eu falei isso no nosso primeiro episódio, eu acho que existem encontros e grandes encontros. Eu acho que o meu encontro com a Ana foi um grande encontro. Com certeza. Bonito, né, amiga? Agora você ficou até... Na verdade, assim, eu falo que a Rô é a irmã que eu nunca tive. Né, eu sou a filha caçula de uma família de 3 irmãos, então tenho 2 irmãos mais velhos. E a Rô, a gente acabou se encontrando numa reforma, eu tinha acabado de me mudar, a Rô também, para o mesmo condomínio, e a gente acabou tendo uma conexão imediata. sinergia. Nós duas somos advogadas, a Rô é uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa de muito fácil adaptação, e a gente acabou tendo uma sinergia e as coisas só foram evoluindo de uma forma muito positiva. E hoje a gente virou praticamente, assim, irmãs gêmeas, né? Irmãs, a gente mora no mesmo lugar, a gente compartilha muitas coisas, temos vidas diferentes. Pessoais, inclusive. Coisas pessoais, mas temos uma vida muito diferente uma da outra. Eu tenho filhos, a Ana não tem, mas a gente compartilha, a gente se ajuda muito. É um encontro muito incrível, assim, porque várias pessoas questionam, nossa, mas vocês têm afinidades? Porque eu tenho 2 filhas, né? A Ana tá solteira, tá na pista. Tá na pista. Tá na pista, bom frisar, né? Bom frisar, pretendentes. Não esqueça, Cartas. não esqueça da Land Rover, não esqueça
daquela carteira rochuchosa. Só né? isso, né, Júlio? Não, lógico. Não, e boa pinta assim, né? Boa pinta, ó. Aí pode ser essa meia idade, igual a minha, eu acho. Não sei. Não, Jamais. jamais. Tem que ser pra baixo. Um É pouco gurizão. mais jovem. Não, eu acho que- 30 anos não rola. Daí, Deus do céu, aí já Vocês estão... estamos em complô aqui. Eu acho que o principal é caráter, Com né? certeza. Ser um cara bacana. Olha aí, eu já tô A Rosa faz E eu acho que propaganda. dinheiro, tudo isso, óbvio, vamos dizer que não é importante, mas não acho que é o topo da lista sim, da Ana. Porque ela já sim. tem, né, Lógico. Júlio? Isso é ela uma já coisa que a conquistou. gente vai conversar depois na sequência, né? Porque assim, ó, eu vejo que a maioria das mulheres hoje que detém, né? Porque vamos lá, cá entre nós, né? No início, as mulheradas queriam o tal do empoderamento. Aí quando elas conseguiram, falaram, cara, mas não é isso que a gente quer. Porque daí as mulheres que se destacaram, né, fazendo as suas mentorias, suas coisas, aí depois ela falou, cara, aí... Porque ficar muito sobrecargada. Isso, aí, enfim, aí eu falei, cara, não é bem isso. Então, assim, se reconectar de novo com você mesma. Eu acho que essa seria uma versão. E eu sempre penso assim, cara, eu acho que é uma via de mão dupla que a gente tem que ter bem centralizada, assim, bem, né, conscientizada, porque muitas coisas, né, vamos lá, quando você faz muita coisa de uma coisa só, por exemplo, se você é rico e quer manter aquele patrimônio, aquela coisa, e aí não sobra tempo para família, né, não adianta nada, né? Se a gente for olhar, teve uma carta lá do Steve Jobs, quando ele faleceu, acho que todo mundo já leu, né? Quem não leu, faz favor de ler, toma vergonha, dá um Google, porque ele valorizou isso depois, nos finais, entende? Falou, cara, tipo, toda a minha vida, quer dizer, eu daria mais um ano de vida para curtir, só curtir, né? Então, acho que esse poder, esse empoderamento e ter o resultado financeiro não é o suficiente. E também só ser feliz na praia pelado também não é o suficiente. Não. Eu acho que as duas coisas têm que andar junto, tem que caminhar junto. Equilíbrio, Tem né? que ter um Sim. equilíbrio. Eu né? queria até fazer uma observação que você falou que as mulheres buscavam empoderamento e depois, né, estão assim desconstruindo. Eu acho que a gente nunca buscou empoderamento, a gente sempre buscou igualdade de direitos e de oportunidades. Ótima colocação. Porque assim, veja, se a gente parar para pensar que faz menos de 100 anos que a gente adquiriu o direito a voto e a gente tá lutando por igualdade, por carreira, a gente está querendo ser vista de uma forma que a gente também é tão potente quanto um homem, eu acho que é mais nesse sentido. A gente, claro, eu acho que a mulher, em razão dela ter que suar tanto a camisa, trabalhar e mostrar que ela é tão eficaz, efetiva como um homem, ela acabou também adquirindo, se masculinizando, que é uma coisa que a gente vê muito isso nas relações de trabalho, essa masculinização no empreendedorismo da mulher. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a nossa feminilidade, a nossa busca pelos nossos direitos, pela nossa igualdade, não tira a nossa feminilidade, não tira a nossa docilidade, ela não tira, assim, os nossos sonhos de casar, ter filhos, constituir família. Então, talvez está sendo mal visto a forma do empoderamento feminino. É um empoderamento porque a gente está lutando para adquirir um pouquinho luta, né? do poder que o homem já tem. Então, assim, mas isso não tira a nossa vontade de querer estar do lado de um homem, mas entendeu? deixa eu fazer uma observação, porque assim, ó, na verdade, sempre, quem dominou o homem foi a mulher. O problema não discorda não. Sabe por quê? Se a gente for olhar o cara que era o power, Davi, por exemplo, a mulher seduziu o cara, tô falando de sedução, seduziu o cara a ponto de ele ter uma outra família, um outro relacionamento com uma mulher. E se você for, vamos pensar assim, ó, vamos colocar, se as mulheres hoje falassem, ó, hoje nenhuma mulher não quer nenhum homem. Ponto. Cara, os homens, não, eles não sabem o que fazer. Cara, por exemplo, por que eu tô falando isso? Vamos lá, a mulher, ela cuida de muitas coisas ao mesmo tempo. Com certeza. Então, assim, ó, o homem é aquele cara centrado. Ele fala assim, não, eu tenho que fazer isso. Parece desculpa, galera aí, parece aquele burro tapado que só enxerga o que tá na frente dele. Eu tô falando isso por mim, porque, né, por exemplo, minha mulher tá falando uma coisa, eu tô falando que pode fazer, né, eu digo pra ela, tá, a minha filha fala assim, pai, quero isso, fala, vai lá e compra. Eu não tô nem tô prestando atenção no que eu tô falando, tô respondendo. Então, a mulher já não. Então, a mulher tem muito... O que acontece é o seguinte, o homem, ele... Vamos lá,
desde os primórdios, né? Ele vem detendo esse negócio que ele é o cara. E, na verdade, ele não é a bola da vez. Ele nunca foi a bola da vez. As mulheres... Só que ele quis se posicionar, né? Como as mulheres queriam fazer esse empoderamento, dessa forma. Então, assim, e aí o resultado é ruim. Porque como o resultado seja ruim? A mulher, por exemplo, vamos pensar assim, amizade, né? Se o homem não tem uma amizade com a sua esposa, o relacionamento vai mal. Com certeza. Então, assim, a mulher, ela detém, só que ela tem que saber, ela tem que ser sábia. E saber assumir esse lado que é de ter o poder de ter uma empresa e administrar isso, e saber o momento de chegar assim no namorado, né, enfim, com aquela delicadeza de mulher. Isso é feminilidade. A feminilidade. Mas quando a gente fala assim, Júlio, da mulher, quando a Ana fala que nós estamos lutando pelos direitos, é que tudo que vemos hoje no mundo ainda é feito por homens, porque os homens estão em cargos de liderança, nos cargos de poder. Então, eles fazem as coisas acontecerem de acordo com o ponto de vista deles. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente colocar mulheres em cargos de poder, mulheres em cargos públicos, para que a visão do mundo seja um pouco mais diferente do que é hoje. E deveria, né, Isso na verdade. não é feminismo, né? A gente não é Isso. feminista. Eu acho que isso é um compartilhar. Eu acho que é um compartilhar das Isso. atividades. Eu Pronto, acho que é um acabou. ponto de vista, porque assim, a gente não tá aqui para militar em nenhum lado. Lógico que não. Até porque eu não quero uma relação, né, futura tal, que eu tenho que ser melhor que o homem, ou eu tenho que estar na frente dele. Não, nada. eu quero alguém, né, Caminhar a lado a lado. Que lado a lado é tudo mais fácil. Não, com certeza. Né? O diálogo, a conversa. Então, o nosso debate, que a gente sempre conversa nos nossos episódios, que não é um episódio nichado, é um episódio que a gente recebe homens, recebe pessoas qualificadas para falar dos assuntos. Então, assim, teve um episódio em especial que a gente recebeu a deputada Cristina Silvestre, que vai ao ar ainda, e nesse episódio ela deixa bem claro como é difícil ela, mulher, na qualidade de deputada, conseguir fazer a aprovação de projetos de lei voltados para as mulheres. Coisas básicas, sendo que dentro da Assembleia, de 54 cadeiras, apenas 10 ocupadas por mulheres. Pouco, né? E o que é mais triste, Júlio, é que assim, por isso que a gente não pode falar em feminismo, nada. A gente tem que só deixar as coisas claras, porque nem a mulher vota numa mulher. Então, mas é isso que eu tô falando, porque aí vem a sabedoria, né? Porque se a gente for olhar quantas mulheres, eu não sei, mas depois vocês me falam ali, se existem mais mulheres do que homem. Né? Eu não sei, na questão de... mais mulheres do que homens. Não, mas assim, mais mulheres. Vamos pensar, mas vamos pensar no Brasil, né? Então, assim, a cargo de votos, cara, elas poderiam dominar. Elas têm mais de 50% Então, dos elas votos, poderiam 52%. dominar. É cultural, Mas isso né, que eu tô Júlio? falando. Mas sabe por quê? Pra mudar uma cultura leva muito Aí a gente vem tempo. naquele ditado que é o seguinte: a mulher depender do homem. Aí é aonde mora o problema. Porque é o seguinte, a dependência do outro parceiro, independente se é homem ou não é, ele faz o quê? Ele faz escravidão. Com certeza. Ele faz escravidão. Então vamos pensar assim, ó, cara, eu dependo, vamos lá, a gente depende não, eu não dependo, mas vamos pensar assim, é uma cadeia produtiva que um depende do outro, certo? Isso mesmo. Por exemplo, eu dependo do fornecedor que vai me entregar o negócio, e o cara depende da logística, né? Enfim, então um depende do outro. Codependentes, isso. Mas quando eu faço com que isso seja bom, né, pró a todos, aí a coisa flui. E a mesma coisa que eu falo de relacionamento, né, no lar. Então, assim, cara, né, você tem... É menino ou menina? Tenho 2 meninas. 2 meninas. Eu tenho 2 meninas também. Então, por exemplo, cara, às vezes você pode... Eu troco de roupa pra ir pra escola. Então, assim, a hora que dá, eu escovo os dentes. As minhas filhas, toda vez que elas vão dormir, eu oro por elas. Eu deito sobre elas, né, e faço uma oração por elas. Todas as vezes. E o que eu faço? Eu abençoo ela, eu abençoo o marido dela e eu abençoo os filhos delas. Eu abençoo até a 4ª geração da vida dela. Né? Então, por que eu faço isso? Porque eu sei que tudo aquilo que eu estou fazendo vai refletir amanhã. Né? Ou na vida dela, no relacionamento. Você vai ser um representante Você é um masculino representante maior na vida dela. E aí, querendo ou não, a gente está falando do quê? De compartilhar. Então, a partir do momento que eu compartilho todas as atividades, os comprometimentos,
o amor que eu compartilho, né, com as filhas ou com alguém próximo, né? Então, aqui no nosso bastidores, né, o pessoal da produção, às vezes eu sou um cara meio chucro, mas ele sabe que eu tenho o coração aberto, que a hora que eu precisar de qualquer coisa, eu digo, cara, vamos lá, eu tô junto, é parceria, porque é dando que se recebe e é plantando que se colhe. Júlia, você sabe que você falou uma coisa bem bonita, porque assim, o pai, ele é o primeiro amor da vida de uma menina. E assim, quando ela for buscar um namorado, inconscientemente ela vai buscar alguém que seja parecido como você, de carinho, de amor, de afeto. Você é a referência masculina. Então é isso que os homens precisam entender, sejam eles casados, separados, né, que tem às vezes até problemas com seus filhos, que eles são a referência da menina. É o primeiro amor da vida de uma menina é o pai. E a gente vive num país, é bem importante frisar, que a maioria das mulheres são mães solos. Então, assim, as crianças estão sem esse amparo, exemplo, né? esse amparo, amor. Que é importante, principalmente na vida de uma mulher. Eu tive isso na minha casa, muito forte. Eu tenho um pai que é meu melhor amigo até hoje, meu grande incentivador. Então, assim, a minha estima foi toda construída nesse relacionamento. Então, assim, os meus relacionamentos posteriores, né, amorosos, eu sempre tive a figura do meu pai como um exemplo de homem participativo, amoroso. Então isso faz toda a diferença. A Ana também. Ah, não, eu sempre fui uma filha, eu fui mais nova, como já falei. Um pai a caçula, muito... meu pai, assim, minha mãe desejaram muito ter uma menina. Eu também. Eu tenho o xodó. Eu sou o xodó. E eu tenho amor pelo meu pai, a gente se dá muito bem, a gente conversa sobre todos os assuntos. Ele é muito especial. E hoje é muito especial, e hoje a minha maior alegria é saber quando ele me liga para perguntar as coisas para mim, porque normalmente o pai é referência. Sim. E quando ele liga e fala, o que você acha? Aconteceu isso? Qual que é a tua opinião? Eu, puxa, então essa criação deu muito certo, né? Porque... então, mas aí a gente vê um relacionamento bem recíproco. Saudável, isso, né? Porque assim, ó, hoje nós estamos vivendo, e isso a gente já comentou, né? Numa outra era, né? Eu, por exemplo, da minha geração, tá acompanhando essas mudanças. Acredito que ele seja um pouco mais velho do que eu. Então, o que acontece? Quando ele tem algumas informações, porque ele sabe que você já vive hoje o presente daquilo que seja negócio, né? Então vamos pensar assim, você está no auge hoje da informação. E as pessoas de um pouco mais de idade, por exemplo, meu sogro, outros tipos de, né, um pouco mais de idade, eles têm o quê? Eles têm muita falta de informação do momento, do que está acontecendo hoje. E essa falta de informação, e quem sabe poder, né? Quem sabe às pode. Vezes, eles têm informação, mas são informações equivocadas. E aí ele precisa do quê? Do apoio, aí vem o compartilhamento, e aí quer dizer o seguinte, que o homem, quando ele faz isso, o homem, quando ele reporta a mulher e chega para a mulher e fala assim, cara, qual que é a sua opinião? O que você me dá de feedback disso? O que você acha isso legal ou isso é saudável? Cara, ele não tá se rebaixando, né? Porque eu acho que esse é o grande problema dos homens. Fala assim, por que eu tenho que pedir opinião? Isso é verdade. Então, assim, cara, quando ele faz isso, é porque ele se pôs ela em primeiro lugar. E eu acho que a mulher, na minha opinião, a mulher tem que ser a primeira, depois o homem. Por quê? Embora Adão nasceu primeiro... Mas é bíblico, né? É bíblico. Se a gente for falar aqui em questões bíblicas, o homem tem que, na verdade, o esposo, né? Ele tem que amar mais a mulher do que seus filhos. Sim. Porque a mulher sempre vai estar... A mulher estava em primeiro lugar. E os filhos em segundo lugar. E os filhos em segundo. Isso. Eles não amam nem os filhos e nem... Chegamos numa geração que ele se ama. Então, mas aí vem aquele detalhe, né? Porque assim, ó, vamos lá. Quando você tem... vamos falar de poder aquisitivo. Quando a gente tem um poder aquisitivo um pouco melhor, ou que a gente está num patamar, a gente está numa correria tão, né, desembestada como os outros, que às vezes a gente esquece de comer a pipoca no sofá de casa ou no chão da casa, com o filho. A gente esquece desses detalhes que é o que enriquece a família. E aí, essa falta de tempo, a gente supre com o quê? A gente supre com, aliás, qualidade de tempo com o filho, a gente supre com coisas que a gente pode oferecer para eles. Com certeza. Então, por exemplo, pai, não sei o quê. Dá um celular para a criança que ela fica o dia inteiro no sofá com o celular na mão. Mas isso da qualidade, Júlio, é qualidade mesmo, porque meus pais sempre trabalharam muito. E eu tinha momentos de qualidade, é o que eu tento oferecer para as minhas filhas. O tempo que eu tô com elas, eu tô só com elas. Não tô no celular,
não tô trabalhando. Não, mas então, eu tô falando isso porque eu tenho alguns clientes, por exemplo, que estão no celular. Que a mãe nunca amamentou o filho, embora, né, nunca amamentou o filho, nunca trocou uma fralda do filho e só pega o filho no final de semana. A mãe. A mãe. Quando o filho chora, quem cuida é a babá. São 2 babás que a criança tem. Uma de dia e uma noturna. Entendeu? Então, assim, cara, aí essa criança vai nascer, né, num lar bem sucedido, com a ausência do pai e mãe. Mas aí tem que ver o contexto. Ela é a provedora? Então, essa mulher? Não, os dois, ela viaja bastante, e ele é provedor, ele é industrial, né? Mas assim, o que eu tô falando é que às vezes você viaja muito, você tá negócio, você tá mantendo o seu patrimônio, você tá correndo atrás e esquece do mais importante, que é a família. Às vezes a dinâmica do casal também, né? E a Às vezes o casal dinâmica, tem uma dinâmica, é muito difícil opinar assim. Não, mas eu digo assim, ó, se você constrói e aí você dê mais tempo, se você dê mais qualidade de tempo, que é aquela lembrança afetiva nossa, das memórias e tudo mais, cara, embora que você não, vamos pensar assim, você não tenha tanto tempo, mas se você der qualidade desse tempo, que é o que eu sempre falo assim, eu poderia, o dia de chuva, a minha criança fala assim, pai, vamos na chuva andar? Eu digo, não, vai pegar um resfriado. Cara, quem que já morreu de resfriado? Quer dizer, hoje na nossa tecnologia, na nossa medicina avançada, cara, mas a gente evita isso. Antigamente não, eu lembro que eu falo para as minhas filhas, eu tenho um cuidado tão excessivo, não desce a escada correndo. Antigamente a gente descia era rolando a escada. Com certeza. Entendeu? E se quebrava inteiro, era uma outra geração, mas hoje a gente acaba privando muito isso, e aí não deixa às vezes a criança se divertir como deveria. Vai na casa do amiguinho, tal hora, meu pai já falava isso. Passou da meia-noite, meu pai dizia o seguinte, passou da meia-noite, tu não entra em casa. E era verdade, ele fechava a porta de casa, ninguém. Eu cansei de ver meus irmãos dormirem lá fora porque não entrava, era uma regra de casa. Então assim, cara, mas às vezes passou lá 5 minutos, 10 minutos, porque ele tava curtindo ali, quando viu já era, né? Pra que tudo isso? Tá entendendo? Pra que tudo isso? Disciplina. Né? Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Na educação de hoje tem coisas incríveis. A gente não bate mais as crianças, que eu acho uma coisa bem importante. Eu acho uma coisa bem... mas em regra a gente não bate. Como a gente fazia antigamente. Não pode, né? Então isso é uma coisa legal, física. Mas aí vai para um outro ponto da permissividade, que também é complicado, né? E é difícil, E é difícil dosar a permissividade com... Enfim, é complicado. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. E por isso que a gente tem que ter o conhecimento, né? Informação sempre é poder. Sempre é poder. Sempre é poder, né? Então, mas desde que seja uma informação de qualidade, né, Júlia? Porque fake news também é informação, mas acaba trazendo problema aí para as relações, né? Que foi o que a gente conversou na criação do programa. A gente vai criar um programa para passar a informação de qualidade. Como que se passa a informação de qualidade? Trazendo profissionais... Que saibam o que estão falando. Que saibam o que estão falando, gabaritados nos assuntos. Sim, que profissionais que estudaram e que vivenciaram, ou pessoas que vivenciaram, de fato, as situações para falar ali. Porque senão, né, qualquer pessoa pode opinar sobre... Eu posso sobre opinar tudo, né? sobre... A gente tá com bastante problema, assim, nas questões das informações hoje em dia. Porque a gente tem as informações ruins, as informações tendenciosas e as informações que são falsas. Então, quando a gente construiu o Quem Sabe Pode, que a gente sentou e conversou, a gente queria passar a informação nua e crua como ela é. E deixar o nosso seguidor tirar suas conclusões e fazer as suas interpretações, né? Então, nem sempre a gente vai falar o que a pessoa quer ouvir. Isso. A gente vai falar... Aliás, muitas vezes a gente não fala. A gente não vai falar o que a pessoa quer ouvir. A gente vai falar o que tem estudo, o que tem... o que a lei fala. O que é comprovado. O que é comprovado. Vai trazer pessoas gabaritadas para falar sobre aquele assunto. E isso é tão legal, porque isso constrói até dentro da gente uma visão diferenciada. A gente acaba saindo da nossa... Tendo uma formação isso, e a gente sai daquele ponto de alienação, onde a gente acha que a gente tem a verdade sobre todas as coisas. E a gente não tem. Não tem. Porque opinião não é verdade, né? Sim, com certeza. Opinião é uma visão daquilo que você está enxergando. O que você ali. aborda para si, que é bom para você. Que todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter opinião sobre tudo. Sim, eu sempre falo assim, ó, que quando você, por exemplo, você está numa palestra, né? E aí o palestrante fala lá e tal, não sei o quê. Cara, e dependendo do que ele fala, cada um interpreta de um jeito. Isso.
E a interpretação é outro. Aí a informação ela já acabou sendo distorcida. Lembra do telefone sem fio que a gente fazia quando criança? Exatamente. Então a informação foi distorcida. E aí, por exemplo, tô falando isso porque fizeram um corte falando do pastor da minha igreja. E aí eu falei assim, cara, o pastor da igreja fala que estão juntando vacina de Covid com vacina de gripe. Aí, cara, mas não foi isso que ele falou. Ele disse assim, cara, ele disse assim, entre aspas, né, que isso pode acontecer. Só que daí como, né, aí você faz o corte, né? Aí você faz o corte do jeito que você quer, dependendo de como você fez o corte, dá a entender isso. Que a mídia é tendenciosa, né? A mídia é tendenciosa. E muito também, nos últimos tempos, tem essa divisão de política, né? Esse é o grande também problema, é muito né? ruim. Porque acabou que existem dois lados e eles não dialogam. O que eu acho muito ruim, eu acho que tem que ter o diálogo. Se você é de esquerda, se eu sou de direita. E às vezes não sou nem de esquerda e nem de direita, mas a gente pode sentar e conversar. A gente pode dialogar, Com a gente certeza. pode trocar ideia. Mas que não... a democracia, a né? política é uma Democracia. coisa meio complicada. Até, como diz meu pai, né? Futebol, política E religião. Religião não Mas dá pra agora discutir tá muito. pior, né, Júnior? Agora tá horrível, na verdade, né? Agora tá. É que assim, ó, vamos lá. O que é o melhor pra todo mundo? Se a gente pensar, vocês são empresárias, né? Então, assim, ó, a gente tem que pensar pelo lado empresário e também pelo lado, né, do colaborador e do socialismo. Ok. Eu sempre, ó, eu fiz um cálculo uma vez bem idiota e foi assim, foi dessa forma. Ó, eu tenho um cliente que ele fatura 500 milhões mês, tá? Apresenta ele pra nós, Júlio. Ah, A gente não, quer conversar com ele. 500 milhões mês. Quem sabe ele não pode ser um investidor, Olha quem aí, ó. sabe pode. Só que é o seguinte, 500 milhões mês, se a gente pensar que o governo vai reter os 20%, que não é 20%, Sim. nós estamos falando de 150 milhões. 150 milhões para nada é muita coisa. Aí eu falei assim, ó, ele tem em média de 3, 4 mil funcionários. Isso. Se você pegar esses 150 milhões e dividisse entre todos os funcionários, cada um ia ganhar a média quase de 50 mil reais. Aí assim, ó, cara, imagina só, um funcionário que hoje ganha, vamos lá, 3 mil reais. Ele ganhasse 30 mil reais, esse cara lá jamais largaria dessa empresa. Ele faria, eu acredito nisso, né? Ele iria fazer com que, cara, trocar de carro todo mês não, todo ano. A qualidade de vida dele ia melhorar e ele continuaria gastando. Quer dizer, o governo vai lá e retém na fonte. Essa é a minha visão. Ele retém na fonte, não entrega nada e o dinheiro não circula. Então, quer dizer, se ele pega esses 150 milhões, reparte entre todo mundo, né? E eu acredito que na minha opinião, eu acredito que seja em parte igual. Aí eu vou falar de igualdade, que é o seguinte, se você trabalha, né? Isso é um aditivo, tá? Vamos lá. Ok, você já tem os seus méritos de ser o profissional que ganha já seus 30 mil e agora vou acrescentar mais 30 mil, que é um bônus de igualdade, tá? Independente do que você faz dentro da empresa, que eu acredito que aí sim seria uma coisa bem social. Esses personagens, eles vão gastar, eles vão usufruir do melhor, eles vão começar a gastar no próprio país, no próprio bairro onde ele mora, ele vai trocar de carro, ele vai trocar de casa, o dinheiro vai circular. E esse imposto do governo vai retornar para o governo do mesmo jeito. Mas é que Isso é, na minha visão, é meio difícil até o que eu vou falar. é difícil. Porque, né, posso ser cancelado. Mas eu acho que nenhum governo pensa no povo, sabe? Eu acho que nenhum governo, tá? Nem o de lá, nem o de Nem o cá. de cá. Nenhum governo. Claro, existem hoje, eu vejo algumas medidas que ajudam bastante, com certeza. Existem projetos sociais que precisam ser implementados, precisam ser mantidos, porque a gente tem realmente uma classe miserável que precisa de atenção. Sim. Mas não é só ela que precisa de atenção. A gente também precisa de atenção no agro, nos micro e pequenos empreendedores. A gente precisa de atenção em todas as áreas, porque é uma engrenagem. Sim. Entendeu? E a engrenagem precisa funcionar. E se um falha com o outro, quem que sai no prejuízo? Quem sempre está do lado mais fraco. Quem precisa mais, né? Então, se a gente tem um problema no agro, o alimento fica mais caro. Se a gente tem um aumento do combustível, tudo também fica mais caro. Então, assim, eu não vejo que hoje nenhum governo pensa realmente, vamos pensar na população.
Não. Vamos ter medidas eleitoreiras para ver se conseguimos mais votos. Vamos ver como é que a gente faz pré-eleição. Então, é muito triste a gente ver como que o nosso país, que é tão rico em tantas coisas, a gente é tão privilegiado e a gente não tem essa visão de realmente uma política que realmente pense na gente. Não existe. Eu não consigo ver, sabe? Que se a política ela fosse realmente integrativa, ela jamais fomentaria qualquer tipo de agressão entre pessoas que pensam diferente. Exato. Ou pensar diferente faz com que a gente cresça. Só isso. E afinal, estamos todos morando no mesmo país. Claro. Isso que mais me intriga. Então, assim, não moramos em países Estamos diferentes. debaixo da Você chuva, sendo de direita, eu sendo de esquerda, eu sendo de esquerda, né? Nem gosto de me posicionar, mas assim, a gente mora no mesmo país, a gente paga os mesmos impostos. Mas eu acho que a gente precisa se posicionar, sabe? Porque eu acho que a gente é mal interpretado. Eu não gosto de lá nem de cá, eu penso no meu país. Exato. Entendeu? Eu penso em tudo. Eu gosto de ter essa visão global, né? Eu tenho na minha família quem é de esquerda, eu tenho na minha família quem é de direita, e eu acho muito interessante. Que, aliás, muitos saíram do grupo. Muitos saíram do Do grupo. grupo da família. Muitos saíram do grupo, que deu muita briga. Mas assim, eu acho importante a gente ter essa comunicação. Se a gente tá num patamar mais evoluído mentalmente, tem que é dialogar. legal a gente escutar o que ele fala, o que o outro fala, e falar, puxa, ali tem razão, aqui tem razão. Tá, mas e agora? Vamos melhorar, né? Você Vamos entendeu? melhorar Eu isso, tenho, então. assim, eu não consigo ver, a esquerda é horrível, a Não esquerda... é, Não é, não. tem muitas coisas positivas. Pontos A positivos direita, ali, pontos né, positivos aqui. O governo anterior ao Lula foi um governo muito ruim? Não, teve várias coisas incríveis que foram feitas, que precisam ser faladas. Claro. Sim. Então, e existem coisas que não, que a gente sabe. Mas é isso, não existe, gente. A gente tem que dialogar. Moramos no mesmo país e essa dualidade só nos prejudica, no meu ponto de vista. Porque se torna mais agressivo, mais intolerante. agressivo. E é isso que o governo... A gente não quer, né? É isso que o governo quer, que as pessoas continuem. Então virou um negócio tão assustador que a gente tem medo de se posicionar em qualquer ambiente. Porque Mas se você fala alguma coisa, você já é Hostilizado. muito hostilizado. É engraçado que aí vem aquela questão de liberdade de expressão, né? Não existe, Ju. Que assim, vamos lá. Eu não acho também que exista. Vamos lá. A gente tem... Eu vou voltar a um tempo atrás, quando os piá, que era uma coisa chata de se fazer, os piá faziam chazão. Pra quem era da minha idade, lembra do chazão. Eu lembro do Chazão. Que hoje virou bullying, né? Lembra Lembra do Chazão também? Que hoje virou bullying, Virou e aí virou bullying. outra Graças coisa. a Graças Deus, a Deus né, virou Júlio? bullying. Só que é o seguinte, tem um ditado, né? Corri, tropecei, machuquei, estou de pé. Isso aí. Ok? Mas assim, hoje nós estamos numa geração mais mimimi, que é a geração Z, é isso? Pelo que a galera fala aí. Não é a minha geração. Não é a minha Não é geração. a minha também. Mas Parece é uma que geração. mas não é. É uma geração e que no futuro vai ter seus problemas, digo, até psicológico, porque se a gente for ver agora quantas crianças estão nascendo hoje com identidade, diagnóstico de autista, de não sei o quê. Isso vem do quê? Vem já dessa nova geração. Isso é genético, Júlio. Não, mas Os assim, pais não são diagnosticados. não, ok, mas assim, isso está sendo hoje diagnosticado. Vamos pensar aqui em diagnosticado, ok? Só que o que acontece? Esse termo autista hoje, a gente estava conversando já hoje sobre isso também. Alguns detalhes, né? Por que isso hoje? Por que isso está acontecendo hoje? Por que a gente está redescobrindo isso hoje? Entende? Não é de hoje. Mas assim, vamos lá. Hoje se usa-se, não são todos, mas se usa-se do termo para que eu possa ter benefícios. Isso eu estou falando porque eu já estou conhecendo casos disso, que a pessoa, não, cara, isso aqui, tipo, eu tenho uma desculpa para dizer que eu posso fazer isso. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, até que ponto a gente vai trabalhar, né, com a mentalidade da pessoa, né, do ser humano, enfim, trabalhar nessa questão, tipo, cara, seguinte, lembra que eu falei, caí, tropecei, corri, tô de pé? Construir personagens mais fortes e não personagens mais frágeis. Cada tempo que passa, nós estamos construindo personagens mais frágeis e dependentes.
Então vamos pensar, cara, vamos colocar na época da guerra, né, zilhões de anos atrás, cara, se você quisesse um terreno, tu tinha que lutar pelo terreno. Tu ia, né, era uma tomar posse, né? Então você ia à luta, ok, você quer construir, cara, tu vai lá e constrói. Não tem a empresa que vai te contratar para fazer isso. Você vai lá, junta uma amizade de 10, 15 e constrói uma casa. E cada um ia construindo, né, as suas casas de acordo com iam se compartilhando. Só que isso, as pessoas, né, elas se tornavam mais fortes. Hoje as pessoas tá tendo mais conhecimento, ao mesmo tempo elas não estão... Elas estão deixando de se fortalecer na questão, tipo, cara, isso aqui, não vou fazer. Vejo pela minha filha. Tá fazendo Kumon, né? Já pra... pai, tem que fazer isso? Tipo, por quê? Porque na escola, eu tô falando isso na escola pública, que ela estuda na escola pública, 30% já na terceira série não sabe ler e escrever. Na terceira série. Entende? Por isso que ela tá fazendo Kumon. Então, assim, cara, na terceira série. O meu pai, na terceira série, da época do meu pai, ele estudou até a quarta série, ele fazia uns cálculos que eu falei, cara, de onde que esse velho tirou esse cálculo? Mas você sabe, Júlio, que antigamente, eu estudei em escola pública, da primeira série até a oitava série. É diferente, né? E assim, eu vou te falar, foi a melhor época da minha vida. Eu aprendi muito, as minhas amizades de hoje são amizades da escola pública. Eu falo que quando eu fui para a escola particular, para mim foi um inferno, eu sofri muito bullying, mas vamos deixar isso para um outro episódio. Então, assim, a escola pública, ela foi muito boa. Ela era o muito problema boa. é que hoje em dia, a gente não está tendo o investimento necessário para essas escolas públicas se manterem boas. Só estudava nada, em na escola verdade, né? Se a pública gente for quem olhar... era aluno muito bom. Meu pai sempre fala isso. Nossa, eu só tirava 10. Só ia pro particular Isso. quem era aluno ruim, que a mãe tinha que pagar a escola. Na escola pública você tinha ensino de qualidade. Eu acho, Júlio, que não tem o que você falou, só fazendo um adendo ali, não tem muito a ver com os diagnósticos. Eu acho que a gente vive uma era muito tecnológica e de comparação. Eu acho que os diagnósticos, eles vêm para dar qualidade de vida para essas pessoas, porque a neurodivergência sempre existiu. E eu falo por mim, na minha família, minha filha é neurodivergente, e aí a gente foi fazer um retrospecto do meu pai, da minha família, e a gente descobriu que várias pessoas têm algum tipo de neurodivergência, mas a gente não tinha diagnóstico e essas pessoas muitas vezes sofreram viviam muito, né? muito mal. Porque eram inadequadas, porque na escola elas não conseguiam se adequar àquele sistema de ensino, não sociabilizavam com ninguém. Então o diagnóstico, no meu ponto de vista, que eu tô dando meu ponto de vista, como alguém que vive nesse mundo, que conversa e que tá nas clínicas, traz um alento para o neurodivergente, porque ele vai poder fazer terapia, ele vai poder tratar, ele vai poder se inserir, ele ganha um cordão de identificação, onde ele é identificado, onde ele se sente acolhido. Você entende que assim... Eu não acho que tenha... Que ele se sente diferente, e nesse caso ele não teria que ser igual. Não, mas porque ele não é... Então, mas vamos lá, é só um ponto de vista. Claro, eu tenho ponto aqui, de eu vista. tenho aqui o Patrick, por exemplo, Sim. que foi nível 2. Ele, tanto é que ele estudou na PAI, tá? E hoje é operador aqui nosso. Então vamos pensar assim, ó, só que da época do Patrick não tinha tanto diagnóstico como tem hoje, correto? Só que isso, quer dizer, tudo que ele apanhou na vida, entre aspas, fortaleceu ele. E hoje ele entende, ele tem o filho dele e também ele sabe lidar, é diferente, sabe lidar com a situação. Mas em algum momento ele fez terapia. Ele faz até hoje, eu acredito que faz até hoje. Ele fez. Né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, quando você separa uma carta do baralho e você fala assim, cara, esse aqui é super especial, eu tenho que dar atenção para ele, ok, eu tenho que tomar cuidado para que ele não se sinta fora da caixinha. Ah, ele sempre vai se sentir. Não, e sim, eu entendo isso. Só que eu digo assim, cara, a gente tá colocando isso. A gente tá rotulando ele. Eu tô colocando algo no cordão dele dizendo o seguinte, cara, tu é especial, tu tem que sentar aqui, tu tem que aprender de um outro jeito. Mas eu acredito que ele tem capacidade, e ele é muito mais esperto do que a gente. Eu tô falando de expertise, de inteligência mesmo. Eles são mais inteligentes do que a gente. Eles são superdotados e não a gente. Só que a gente tá colocando eles como coitados. E na verdade eles são os super-heróis.
Não, ele pode Entendeu? ser autista e superdotado. Superdotado não, autista, sim, mas eu tô falando assim, ó. Não, o autismo é aquele cara que, ele não, pode ter a dupla excepcionalidade. mas o que eu digo assim, por exemplo, ele consegue, vamos lá, ele tem aqui essa questão de ser o super-herói. Vamos lá, ele não tem que ser... Quando eu rotulo ele, quando eu coloco algo nele, que eu identifico, cara, esse aqui... não, esse cara aqui, vou desviar dele porque ele é autista. É o que acontece. Quando você coloca uma focinheira num cachorro, desculpa a expressão, você identifica que aquele cachorro é muito bravo. E às vezes o cachorro é super dócil, mas ele tem a característica de ser bravo, por isso que ele usa uma focinheira. Pega um pitbull da vida, ele anda de focinheira. Você corre dele, você desvia. Em vez de você abraçar e acolher, que é o contrário, então quando você rotula, esse é meu ponto de vista. Quando você rotula uma pessoa, e aí você fala assim, cara, esse aqui tá diagnosticado, esse aqui. E daí na sala de aula, acontece isso, na sala da minha filha tem 2 autistas, todas as crianças se separam deles. Não, esse aqui não pode mexer, esse aqui não posso brincar com ele, porque ele é autista. Tá entendendo? Olha como o autista Nossa, sério, na sala da minha filha ela brinca super mas eu tô falando menina. isso exatamente isso. Porque daí as crianças falam assim, não, isso aqui é autista. Porque a professora já fala assim, olha, isso aqui é especial. Olha, isso aqui, desculpa, isso aqui é um coitadinho. Olha, isso aqui é um menino que vai demorar mais para aprender. Porra, ele aprende mais rápido do que a gente, se duvidar, até melhor. É que a gente tem que entender que se a gente conseguir fazer com que... é o seguinte... Visão, né? Esse aqui é autista e ele é um super gênio. Só que a gente tem que ativar a chave dele de super gênio. Mas é isso mesmo. Como que a gente vai fazer isso, criançada? As escolas preparadas tentam fazer. Mas tem escola que não estão preparadas para isso. Escolas não estão. A maioria. Posso te dar um exemplo? Quando você fala de direitos, quando a gente fala de... Eu não sou médica, tô longe de ter o conhecimento amplo e total sobre isso, mas eu vou te dar um ponto de vista meu. Então, assim, quando a gente fala em diagnóstico, a gente está permitindo que aquela pessoa, ela tenha direitos, ela seja tratada exatamente de uma forma especial para que ela consiga se nivelar aos demais, tá? Então, vamos pensar assim, eu tenho um estádio de futebol e eu tenho um muro. E ali estão todas as pessoas podem ver aquele estádio de futebol. Beleza? Só que eu tenho uma pessoa de 2 metros, eu tenho uma pessoa de 1,5 metro, eu tenho um anão, eu tenho uma pessoa que tem 1,70 m. Então, o que o diagnóstico, o que a Constituição faz? Ela chega e fala assim, todos aqui têm direito a ver o campo de futebol e tem um murinho aqui, mas todos podem ver. Você que tem 2 metros consegue ver, o de 1,70 m consegue ver. O anãozinho ou aquele de 1 metro não consegue, mas o que a gente faz? Para a gente nivelar e dar o mesmo direito para ele de ver o campo de futebol, a gente dá um banquinho para que ele suba e que ele consiga ver. Isso é o que acontece quando a gente fala dos neurodivergentes. Quando a gente dá um diagnóstico, quando a gente dá um cordão, é para falar assim, olha, ele talvez não vai conseguir aprender como você. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para que ele chegue a aprender como você. E ele pode chegar e ele vai chegar. Não, com certeza, e vai chegar, e vai, se duvidar, passa. Você entendeu? E quando a gente vem e dá um diagnóstico, quando a gente vem e coloca um cordão, quando a gente fala para tratar com excepcionalidade, é porque aquelas crianças, adultos, crianças, elas precisam de uma atenção um pouco diferenciada a ponto dela conseguir ter os mesmos direitos que nós que não temos diagnóstico, né? Então, é mais nesse sentido, tá? Mas, claro, essa é uma opinião minha que eu vejo, assim, com relação aos direitos constitucionais. Quando eu vejo uma pessoa que tem, por exemplo, um cordão e entra num ônibus, né? Eu falo assim, puxa, né, talvez ela tenha um problema de mobilidade, deixa eu levantar porque eu não tenho. Ou talvez ela tenha uma, por exemplo, tem várias comorbidades associadas. Isso, então se ela não tivesse aquela identificação, eu não ia saber. E eu não estava nem aí. Então, eu acho que é mais essas questões vêm mais para trazer uma inclusão e não uma exclusão. Mas traz, eu entendo você, muitas vezes traz, porque a sociedade não está preparada. Mas então é uma questão social. É uma questão social que a gente está evoluindo. Exatamente. Até quando ela falou assim, ó, cara, tem o cara de 2 metros. Aí eu vou colocar um banquinho pro outro, que é menor, subir. Eu falei, cara, e se o grandão coloca o outro nas costas? Também, então... Tá entendendo? Quer dizer, olha só, olha a humanização do negócio. Mas ele só vai colocar nas costas se ele souber que aquele tá precisando. Que não tá conseguindo enxergar. Então, mas aí é o conhecimento.
o conhecimento. Isso aí. Se a Então, pessoa não conhece, Mas ele não acredito faz. Isso aí. que essa avalanche de diagnóstico, você falou, não era assim nessa época. Era. Quantas pessoas inadequadas? Eu tinha vários amigos que não se sentiam adequados ao sistema, que não passavam de ano. burro, Meu irmão né? reprovou. Meu irmão reprovou 3 vezes a mesma série, tá? Meu irmão se formou no supletivo. Ele entregava a prova em branco e hoje ele mora na Holanda e ele Tá muito bem sucedido. tá muito bem. Ele ganha muito bem. E a minha mãe fala, ele pinta quadros. Nossa, Dentre uma das coisas que ele faz. Ele Sim. faz muitas coisas muito bem. João, maravilhoso. Ele, com certeza, hoje vendo, ele tem uma superdotação, mas ele não se enquadrava naquele sistema. Naquela Porque época ele não não tinha diagnóstico, né? tinha diagnóstico. Meu pai e a minha mãe, coitado, eles falavam, mas, meu Deus, esse menino, colocava numa escola, colocava em outra. Então, existiam pessoas assim, sempre sempre existiram. existiu, sim. Só que a gente não tinha diagnóstico e a qualidade de vida dele foi uma qualidade de vida ruim, porque, coitado, ele não se sentia inserido em nenhum ambiente. É ruim para criança. E era rotulado como burro. E era né? rotulado como burro, era rotulado de, né? Então eu acho muito importante ter o diagnóstico. Não, eu acredito que sim. Eu só comentei por questões mesmo de socialismo, da Mas parte do social. do Essa, mas É, essa conversa é porque- muito enriquecedora. Porque assim, tem esse lado também. vamos lá. Ontem eu falei com a japonesa, né? Ela chegou para mim e falou assim, cara, você é muito... essa foi a visão dela. Cara, você é muito inteligente, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, você deve ser ler pra caramba. Eu digo, quantos livros você acha que eu já li? Ela falou, cara, uns 200 livros. Eu falei, nenhum. Eu devo ter, acho que uns 30. Nós vamos te dar um livro. Tá João. na hora de ler, Julião. Eu não leio. Eu tenho dislexia. Eu embaralho tudo. Ó, eu embaralho... Audiobook, Julião. Então, é isso. Audiobook. Vamos lá. Então, vamos lá. Os super-heróis, nem sempre... Todos os super-heróis têm uma kriptonita. Todo super-herói tem uma kriptonita. Qual é a sua kriptonita, Julião? Entendeu? Por exemplo, dislexia... Todo mundo tem um poder. Todo mundo tem um Eu acho poder. que todo mundo Só que é o tem, seguinte, sim. por exemplo, a minha nota mais baixa na época que eu estudei foi português, porque eu não sou bom de leitura, não sou mesmo, odeio leitura. Eu leio a Bíblia, leio bastante, já li a Bíblia 3 vezes. De fora a fora e estudando. Mas assim, é uma das coisas que eu leio justamente para o meu conhecimento interno. Você já leu o melhor livro de todos. É, o melhor livro do mundo tá lá. Complexo, né? Só que assim, ó, o que acontece? Como embaralha tudo, e às vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes. E às vezes eu leio e falo, cara, por exemplo, eu vejo uma palavra e ela muda. A minha visão é assim, ela embaralha, ela troca. Dislexia é horrível. Ela troca assim, tipo, a palavra é uma coisa, ela troca todo o sentido da frase. Então você é um neurodivergente. Então, Julião. mas isso... Vamos vamos lá. fazer um diagnóstico, Mas assim, ó, Julião, mas eu não preciso, entendeu? Porque assim, ó, e o que acontece? Como eu sei que eu não consigo ler, né? E eu não enfim, é ruim pra mim. Então o que eu faço? Eu ouço. Isso. Porque daí eu tenho memória fotográfica. Então assim, ó, todos os filmes que eu assisto, eu lembro de todas as cenas. Você fala, qualquer filme que eu tenha, né, que eu tenha memória fotográfica. Então eu consigo trazer memória de todas as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu guardo bastante. Quando a pessoa fala, eu memorizo. Eu consigo memorizar palavras, frases Você e tudo mais. desenvolveu Outras habilidades para que isso... Por exemplo, a professora está explicando... A professora está na explicação. E aí, na explicação, no texto, eu não consigo ler o texto. Vai embaralhando tudo. Mas ela está falando e está explicando. Então, eu consigo gravar o que ela está explicando e aí eu retenho. Tanto é que, tipo, dos alunos, né, da época que eu estudei, enfim, cara, eu sempre fui um dos primeiros alunos. Mas eu sempre tive esse problema. Não é à toa que você tá aqui no Pódio Júlio. Júlio. Aí, ó. Aí, Né? ó. Porque Tá aí se afinal, destacando. Informação é poder. Quem sabe pode. E quem sabe pode. Vamos falar um pouquinho do podcast de vocês? Vamos lá, Com vamos certeza. lá. Porque o podcast tá aí, tá em alta. Tá bombando. Tá Você viu, bombando. Júlio? Quando você bateu o olho na gente chegando aqui a primeira vez, você Eu esperava olhei, tudo? eu olhei assim e falei, meu Que que Deus, você quem achou? essas duas loucas? Chegaram assim com tudo, eu falei, caraca. A gente acreditou desde o começo. Acho que isso fez muita diferença. A gente sempre A acreditou. gente sempre acreditou no projeto, porque foi um projeto muito bem desenvolvido, né? E aí, vamos lá, vocês, assim, ó, porque existe 2 coisas, né? Aquilo que você faz, pontua e
corre atrás de informação para saber o que você vai fazer, né? Estudo. Um estudo, você faz um estudo, uma coisa legal e tal, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, embora tenha feito estudo. E às vezes a pessoa começa a fazer um negócio, do nada explode, pluf, né? Sim. Parece que aquilo viralizou, como diz hoje a moda, viralizou e bombou. O que vocês fizeram? Porque assim, ó, hoje vocês começaram, só para você entender, eu tenho vários outros hosts que já estão há mais tempo do que vocês e não conseguiram ter a metade hoje dos seguidores que vocês têm hoje, do canal de vocês. Nossa, é tanta coisa que a gente fez, né? Então, assim, o que vocês... E aí vai uma dica, né? Para quem... O que vocês fizeram tanto para que isso realmente... Vendo de fora, é informação, são personagens que têm autoridade daquilo que tá falando, mas eu vejo conexão. Eu acho que conectividade. tudo começa pra gente, pra mim e pra Ana, nós duas pensamos muito, o sorriso dessa mulher. muito parecidas, assim. A gente se conecta muito com o divino. Aham. A gente pede muita orientação para Deus. Muita orientação desde de o Deus. começo. Então, tudo que acontece ali que foge do nosso controle ou que não acontece do jeito que a gente programou, a gente pensa dessa maneira. Não era para ser, é Deus intercedendo, é Deus tirando o nosso caminho. Então, em primeiro lugar, a gente acreditar no projeto. A gente sempre Acreditar em vocês mesmos, né? Acreditamos em nós mesmas. Temos uma conexão incrível de valores, muito mais do que o negócio em si. Nós temos uma relação de amizade, de irmandade, de valores muito parecidos. Sorte, eu acredito na sorte, porque tudo que a gente se propôs a fazer, mesmo com muito trabalho e dedicação, vingava. Então tem um fator sorte. A gente não pode... Já viu aquele cara que tem a mão boa? Né? Mas assim, muito trabalho, Júlia. Quando eu falo sorte, assim, a sorte não vem sozinha. Não muito existe sorte sem estudo, esforço. Trabalho, correr muito atrás. A Ana é uma pessoa muito detalhista, isso faz muita diferença. Então a gente uniu 2 pontos muito importantes. A Ana é uma pessoa muito estudiosa e detalhista, e eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto muito, eu tenho um network muito grande. Então eu contei muito com esse network, que é o meu arsenal, para trazer aqui para o programa. Eu conheço muita gente, eu faço muita conexão muito rápido com as pessoas. A gente uniu essas 2 coisas. E o negócio vingou. E foi uma coisa, no começo, até inesperada, né, amiga? Porque seria um projeto em paralelo. Não tomaria conta da nossa vida como hoje tomou. E toma conta, né? E E dá muito trabalho, né? É o troço então, que dá trabalho. Hoje o podcast, o Quem Sabe Pode, ele não é mais um podcast, né? Hoje o Quem Sabe Pode, com 10 meses, ele virou um canal, né? Que a gente está transformando ele num canal de comunicação. Então, assim... Como a Rô falou, existe essa conexão do networking com esse perfeccionismo que a gente busca. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é válido para qualquer pessoa que vai começar, está começando, é manter sempre a qualidade. A qualidade de imagem, a qualidade de fotografia, a qualidade de conteúdo, a qualidade do vocabulário, porque faz diferença. Ninguém quer hoje assistir algo que não passe qualidade, né? Porque tem muita coisa, Sim, então muita. alguma coisa tem que prender. Então, nós não nichamos, né? Foi um risco. A Rô até no começo queria nichar, eu falei, não vamos nichar. Queria deixar. A Rô estava muito insistente, até a gente um dia até discutiu e eu... na cara. Tapa na cara e soco na boca do estômago, brincadeira. Não, mas a Rô, ela insistia muito, eu falava, amiga, confia em mim. Não vamos nichar. Porque existem muitas pessoas boas, existe muito conteúdo legal que a gente pode trazer. E foi assim, realmente, essa nossa conexão, essa conversa, a generosidade dela escutar também, falar, não, então tá bom, confiar, que fez a gente dar uma alavancada, porque teve episódios que alavancaram que não era, né? Se a gente Não fosse era nichar... Que não tava no nicho. Isso! Não. Então, assim, a gente preza muito pela qualidade, a gente preza muito pelo nosso entrosamento, a gente meio que se blinda para conversar sobre o que vai ter as conexões Tudo que a gente vai fazer. não acrescenta na nossa relação. Não vem. O que a gente vem falando muito entre nós, né? A gente tem uma relação, é um casamento. Sim. Que se Deus quiser vai durar aí muito tempo. Tudo que não acrescenta nessa relação, a gente
tira fora. A gente tira Nem que isso seja um atraso pro canal. pro canal. Quem sabe pode. Então, hoje, o que a gente está fazendo? O podcast deu certo, a gente fez um projeto piloto que foi a primeira temporada, a gente foi melhorando nosso linguajar, nossa comunicação, a nossa forma de interagir. A gente tem um aliado hoje que ajuda muito a gente, que é o quê? Rede social. E Então, uma produtora maravilhosa, Muito né? maravilhosa, porque se não fosse eu gostaria ela... de conhecer essa produtora. Essa produtora é muito maravilhosa, uma equipe sensacional que realmente faz a gente passar essa qualidade que a gente quer passar. E a gente o que a gente está fazendo? Então, cada temporada a gente está evoluindo e a gente está ouvindo as pessoas. Ouvindo também. Então, assim, por que se tornou um canal? Porque dentro hoje do Quem Sabe Pode podcast, temos Quem Sabe Pode, que é o canal, o podcast Quem Sabe Pode, que a gente já intitulou como a Mesa do Poder. A gente vem para a terceira temporada agora com Quem Sabe São Elas, que é só assunto feminino, de uma forma completamente desconstruída. E que é muito legal, que eu tenho Que é assistido. muito legal. E no estúdio lá embaixo. A gente tem os nossos quadros, que é o Golpe do Amor, que é uma coisa que está dando super Que vingou. certo. A gente tem as questões jurídicas, que é o Você Precisa Saber. A gente tem o Papo Sério, que a gente traz papo relacionado à vibe do momento, o que está acontecendo. A gente traz essas informações, a nossa opinião. A gente tem agora o canal novo, que é encabeçado pela Rô, que é Neurodivergência, que é assuntos relacionados aos neurodivergentes, seus direitos, os seus significados. Porque eu, tô estudando sim. sobre isso. Não, e porque realmente falta informação. Falta informação. E a gente tem agora mais um que a gente está trazendo, que é as dicas de leitura, né? Para as pessoas que ainda gostam de dicas de livros e tudo mais. A gente está trazendo e está recebendo, inclusive, é uma forma da gente divulgar os nossos recebidos. O trabalho das pessoas. Das pessoas, também, dos né? livros. Isso mesmo. Livros. Então a gente estuda muito, Júlio. Claro que eu acho que a nossa profissão como advogado, o nosso poder de persuasão, a nossa forma de comunicação que veio da advocacia, ela é um ponto realmente que faz a diferença. Ela tem esse fator que faz a diferença. Nós temos o fator espiritual, nós temos o fator religião, nós temos o fator de comunicação, mas nós temos um fator muito grande que é o fator do estudo. Isso. Estudar aquilo Se que... dedicar, se aprofundar, dedicar, ler, porque não existe trabalho que seja fácil. Conhecimento. Isso aí. E Deter o também, conhecimento. nessa lista que a Ana falou, eu acho bem importante, a gente tem uma coisa, a gente é humilde. Então a gente tá sempre apta a ouvir as pessoas, a gente não é modesta. Ah, não, Não, a modéstia- gente não é modesta. Modéstia é uma coisa, humildade é outra. Então, se você vier, olha, meninas, eu acho que poderia ser desse jeito, aqui eu trabalho há tempos com isso. A gente vai escutar. A gente não trabalha com soberba. E isso é muito importante Porque nesse é um mundo meio. novo para Porque nós, é um mundo Sim, novo, a gente sim. não sabe muitas coisas. Então, todo mundo que vem, olha, eu acho que vocês podiam... E as pessoas vêm, Sim. né? E às vezes E ouvir é bom, construtivo. né? Porque Ouvir é se essencial. ouvir de tudo, retém aquilo que é bom e aplica o que é bom. Óbvio, tem muitas coisas que vêm que só, né, Só Júlia? Jesus Mas é Só muito da causa. pouco, né? Vem umas críticas, é. assim, né? Umas críticas a nós, enfim. Tem, mas assim, todo mundo que vem no intuito de agregar, olha, vocês poderiam indicações, vocês poderiam falar disso. Eu acho que é legal, né? A gente ouve. Isso mesmo. É isso. Que lindo, muito bom, né? Esse bate-papo gostoso. A gente já tá pro encerramento. Antes de a gente encerrar, eu vou entregar para vocês um presente. Que é assim, ó. Primeiro Nossa, vocês que orgulho. Vão tomar um café, né? Ou um chá, Com enfim, no seu certeza. horário, para assistir o nosso podcast e para vocês ouvirem o nosso podcast. Que máximo. Tem que ouvir, né? Porque, Julião. como os outros, não é só. Tô me sentindo Só não agora participar. lisonjeada, Julião. O que mais que tem, Julião? Olha, vai sair Maravilhoso, o Júlio. coelho da cartola aqui. ó. E que isso seja aí um tem podcast de sucesso, que você alcance É, tudo ó, aquilo que um você fone almeja. pra ouvir. Que legal! Tava precisando. Como que você adivinhou, Júlio? Nossa, Júlio, muito legal. Não, eu fiquei personalizado. imaginando assim, ó. Hoje, 100% dos nossos clientes usam um brinde de uma caneca, que eu acho que é Aham. legal. Mas eu fiquei imaginando, né? Tipo assim, cara, tá, e ela vai assistir no celular. Mas às vezes, dependendo de onde que ela tá, não consegue assistir por causa do barulho, a coisa toda, né? Achando que a gente vai copiar, hein, amiga? Não, mas é bom copiar. Coisa boa tem que copiar, né? Não, Aí eu mas falei, ficou não, muito mas eu acho que a melhor opção é a pessoa poder ouvir Com aquilo que ela certeza. tá. Você foi que muito ela tá inteligente, assistindo. parabéns. Olha, Júlio, o programa tá muito legal, tá bem produzido. Tá de parabéns, Júlio. Você é muito articulado, eu acho que você
olha, como o podcast já ali. Vamos chegar lá, né? Eu te parabenizo, tá muito E você legal. sabe, Júlio, que assim, quando a gente vem fazer o nosso trabalho aqui, claro, não é porque a gente tá na tua frente. A gente gosta muito, pra nós é um ritual, tá? A gente gosta de vir, a gente gosta da equipe, a gente gosta dessa energia, camarim dessa tá maravilhoso. sinergia. Então, assim, a gente sempre é muito bem tratado, você é um profissional excepcional, a gente sempre pede muito pra que A você gente esteja gosta do presente. ar-condicionado, né? E a gente pede muito pra você estar presente junto com a gente, porque Isso. você tem uma visão Diferenciada. e é muito de muita experiência, a gente precisa disso. Então, Tamo a gente... A gente precisa disso cada vez mais, Com porque certeza. estamos chegando nos 30 mil seguidores. Hoje Aí, ó. completamos 27 mil seguidores. Vamos chegar nos 30 semana que vem. Temos mais de... Nós vamos chegar nos 100 até agosto. Até Júlio. agosto. É a nossa vai, meta. Não, tá, Nossa vai meta. chegar Já lá. estamos com mais de 1.000. E você sabe que do 100 para 1 milhão é só um short. Isso aí. Um isso aí. cortezinho já era. Júlio, obrigada, viu? Obrigado a Obrigada, vocês, adoramos. meninas. Obrigado por ter Obrigada. vindo. Um brinde ao Júlio, né? Vamos lá, com o que vocês estão brindando? Nossa, Eu já eu não tô tenho mais brindando nada com aqui, ó. não tem já. Aí. Ê, parabéns, Julião. Obrigado, meninas. Obrigado mais uma vez. E para você, né, que assistiu e acompanhou a gente até aqui, não esqueça daquele like, né, maroto e tal. Não esquece de acompanhar as meninas no Quem Sabe Pode, porque poder, né, tem que ter, a informação é poder. E quem sabe pode. E se você não pode, você pode aqui no Pode, Júlia. Ah, Beleza? isso aí. Foi aí. Valeu.